Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Estou eu aqui nessa manhã gloriosa, poderosa, para se permitir ser usada por Deus, para falar com a tua vida, para edificar um pouquinho a tua fé. Tava aqui orando e falei pro Senhor, Senhor, eu tô com uma vontade de gravar um vídeo, Jesus, dá uma palavra. E Deus falava assim para mim: fala um pouco, Camila, do seu testemunho. Aí eu falei: ai, Senhor, então eu vou falar. Mas antes de eu falar um pouco do que Deus vem fazendo na minha vida, eu quero deixar um versículo, uma palavra pro teu coração, que se encontra em Mateus 6, versículo 6. Que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia. Irmãos, eu tive muitas vitórias dentro do meu quarto através da oração. Vivi coisas com Deus assim que eu não tenho palavras para expressar, entende? Quando eu começo a falar, o meu olho até enche de lágrima, porque quando eu lembro tudo que Deus tem feito na minha vida, né? A história que Deus está escrevendo para mim, os teus livramentos, teu amor, o teu cuidado, né? Eu cresci num lar evangélico, né? Minha avó, meus tios são pessoas de Deus, né? Minha avó, Deus já recolheu. E eu cresci vendo Deus usar meus tios. A minha mãe não era da igreja, ainda não é, né? E eu cresci com a minha avó fazendo culto no lar, minha avó fazendo culto comigo, com os meus primos, né? Cresci com uma tia abençoada, que todos os domingos nos levavam para a escola dominical na Assembleia de Deus, de Madureira. Levava nós para a escolinha dominical. Irmãos, pense numa infância maravilhosa. Talvez quem olhasse ela tendo aquela atitude, aquela ação, talvez poderia olhar para ela e falar assim: nossa, ela é doida, né? As mães tudo aí passeando na balada, ela carregando tudo sobrinhada para a igreja. Mas mal sabia ela que aquele plantio, né? Com aquela semente que ela plantou, sem ver, sem saber, sem esperar nada em troca, ia brotar e ia dar frutos, né? E eu sou uma desses frutos, né? Eu sou uma dessas sementes. Irmãos, pense numa época gostosa. Nós morávamos num barraco na comunidade de Vila Palmares. E era tudo barraco. E ali ela era líder, era regente da mocidade, do grupo dos adolescentes, né? Eu ainda fazia parte do grupo das crianças, mas eu estava incluída em tudo. E ali nós fazia a consagração das 8 ao meio-dia. E depois da consagração nós ia tudo tomar café na casa dela. Eu era criança, irmãos, mas eu lembro, Deus conservou assim a minha memória tão bem, que eu lembro de tudo. Eu lembro que nós fazíamos debate para ganhar 5 centavos. E para nós naquela época era um dinheirão, né? E ali nós aprendemos a manusear a Bíblia, a palavra. E foi uma infância tão abençoada. Foi uma infância, foi um momento assim da minha infância tão maravilhoso, né? Que ainda na minha pouca idade, o inimigo já trabalhava com muitos sentimentos ruins, com muitas mágoas, com muitas frustrações, mas no meio de tudo isso o Senhor me escolheu, né? O Senhor me escolheu e falou: é você que eu vou levantar. O Senhor olhou para mim e falou: é você que eu quero levantar para uma grande obra. E ali eu fui crescendo, fui tomando entendimento. Com 10 anos, eu lembro que nós fomos para a consagração dos adolescentes. Nós ia buscar o batismo com o Espírito Santo. Acho que eu tinha uns 9, 10 anos, se eu não me engano. Uns 8, por aí.
Sei que eu era muito pequena, muito criança ainda. Era das 8 a meio-dia e ali, irmãos, nós começamos a buscar o batismo com o Espírito Santo. E foi tão maravilhoso, porque eu fui batizada com o Espírito Santo. Não sei explicar o que eu senti. Eu só sei que quando eu saí daquela consagração, eu falava para todo mundo: olha, eu fui batizada com o Espírito Santo. Irmãos, eu cresci vendo Deus usar o meu tio. Meu tio é uma pessoa muito usada por Deus. Eu via, sabe, Deus usar muito ele. E eu vi o quanto Deus abençoava ele. O quanto Deus era fiel na vida dele. Né? Eu falei: Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser profeta. Eu quero ser como o meu tio. Porque eu vejo o que o Senhor faz na vida dele. E eu quero isso pra minha vida. Irmãos, desde criança eu sempre soube que eu nasci para servir a Deus, sabe? É como se fosse assim, tem pessoas que nascem para ser advogado, para ser médico, né? Para ser engenheiro, mas eu nasci para servir a Deus. É o meu chamado, Deus me escolheu para isso, essa é minha profissão, sabe? Ser cidadão, ser serva do Deus Altíssimo, ser embaixador de Cristo, né? Eu creio que Deus me chamou para isso, eu tô me preparando para isso. E desde então eu comecei a cantar nas igrejas ainda muito pequena, né? Onde minhas tias iam, meus tios iam, me levavam para cantar, para ministrar. Então desde pequena eu sempre entendia muito bem as coisas de Deus, né? Fui crescendo, entrando na fase já da minha adolescência, da minha mocidade. E com 14, 15 anos, irmãos, eu decidi, né? Sair da presença de Deus. Fui como aquele filho pródigo, que na casa do pai tinha todo o cuidado, tinha todo aquele zelo, todo aquele amor, toda aquela atenção. Mas por um vacilo meu, por um descuido, eu saí da presença de Deus, né? E com 15, acho que 16 para 17, conheci um rapaz que era ex-presidiário, né? Me envolvi com esse rapaz. Irmãos, se não fosse o Senhor para me guardar, eu nem estaria mais aqui. Porque o inimigo usava tanto a vida daquele rapaz contra a minha vida. Tive momentos assim amargos que é uma parte de um testemunho da minha vida que eu não conto. Porque foi algo que me trouxe muita dor. A desobediência traz dor, traz sofrimento. Porque essa foi uma fase de desobediência, onde eu não queria ouvir minha avó, não queria ouvir minha mãe, eu não queria ouvir ninguém. Eu queria viver as minhas vontades, eu queria viver do meu jeito. Eu achava que na casa do pai não tinha nada pra mim. Eu achava que eu não fosse sair daquilo, e eu via as pessoas do mundo vivendo a vida, eu queria saber como que era, e o inimigo me mostrou da pior forma. Nunca me envolvi com droga, mas eu vivi coisas assim que não desejo pra ninguém. Fui muito humilhada, né? Espancada. Quantas surras aquele cara não me deu, quase me matou, quase tirou a minha vida. Mas um dia, irmãos, eu tinha para 18, 19 anos. Acho que eu tinha uns 19. Eu falei: Senhor, fiquei 3 anos nesse relacionamento abusivo. Eu falei: Senhor, a minha família entrou em oração antes disso. Minha família entrou num propósito de jejum e oração em favor da minha vida, para me poder sair desse relacionamento. Mãe, a minha família entrou em oração, em jejum, para me sair desse relacionamento. E aí eu comecei a ir para a igreja aos poucos. E certa vez eu fiz como aquele filho pródigo. Me levantei e fui ter com meu pai. E falei: Senhor, se o Senhor ainda tem algo a realizar na minha vida, se o Senhor me escolheu, como o Senhor falou para mim ainda na minha pouca idade, eis-me aqui, Senhor, eu tô aqui. Muda minha vida, muda minha história. E ali eu comecei a me preparar, irmãos.
para me batizar. Irmãos, o negócio, esse relacionamento era tão devastador na minha vida que quando ele ligava, ele conseguia me colocar pânico só no telefone. Eu entrava em pânico só de ver o nome dele ali quando ele me ligava. De tão forte que era. E quando eu me decidi, irmão, se batizar, eu olhei pra ele, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, ó, eu vou me batizar. Se você não for no meu batismo, o nosso namoro acabou, o nosso relacionamento acabou e você não vai ter mais poder sobre a minha vida. Ele deu risada. Sabe aquela risada sarcástica? Irmão, chegou no dia do meu batismo. Ele não foi. Ele não foi no meu batismo. Mas quando eu desci as águas e levantei, irmãos, que dia maravilhoso. Foi o melhor dia da minha vida. Aquele dia ali, Deus estava quebrando todos os aguilhões, todos os ferrolhos. Deus estava abrindo as portas de todas as prisões da minha vida. Aquele dia ali, a minha liberdade cantou. Naquele dia, eu fui liberta pelo poder do nome de Jesus. Eu fui liberta pelo poder da palavra. Eu renasci em Cristo. Eu morri para o mundo e renasci em Cristo. Aqui foi o dia do meu batismo. Tá vendo? Eu tinha 19 anos. Foi quando eu me batizei. Essa aqui, ó. Eu congregava na Assembleia de Deus, Ministério ABC, pastor presidente Valdir, na época com o pastor Aguinaldo e o pastor Carlos. Irmãos, esse dia foi o melhor dia da minha vida. E aí, quando eu voltei, irmãos, do meu batismo, e fui pra casa, né, da minha avó, que era onde eu morava, né, e ele foi lá me buscar. Ele foi me buscar pra ir embora. Falei pra ele, não vou embora. Falei, a partir de hoje você não tem mais domínio sobre a minha vida. Virei pra ele e falei, você não tem mais domínio sobre a minha vida. Na minha vida, Satanás, você não tem poder mais. A minha vida hoje pertence ao Senhor. E eu não vou embora mais. Irmãos, foi algo tão arrebatador que aquele sentimento, aquele amor que eu achava que era amor, Deus arrancou. Deus arrancou. E aí eu comecei a deixar, né, Deus me usar, retomei, comecei a louvar. E eu ainda não tinha voltado ainda a ser batizada com o Espírito Santo, a falar em línguas. E eu falei, Senhor, eu quero os meus dons de volta. Eu quero tudo aquilo que o Senhor me deu. Eu falei, eu quero poder falar em línguas de novo. Eu quero poder louvar. Eu quero tudo. E aí eu lembro que uma vez eu estava me preparando para louvar. Era um hino da Josiane, Coração do Pai. Nossa, irmãos, que louvor lindo. E aí eu começava a ensaiar. E certa vez, ouvindo esse hino, Deus falava assim para mim, ó, quando chegar nessa parte, você vai ser renovada com o meu Santo Espírito. E ali eu comecei a falar pro Senhor, eu falei, Senhor, e comecei a me preocupar com as vestes, porque como eu tinha saído da igreja, eu não tinha mais roupa, eu não tinha mais, assim, saia, vestido. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais vestido, saia. E como é que vai ser? Porque eu não tô acostumada a cantar de calça. Né? Sempre cheguei na tua presença de saia e de vestido, e eu tinha um vestidinho, irmãos, que eu limpava a casa com ele. Deus falou assim pra mim, você tem um vestido, você tem aquele que você limpa a casa. Eu falei, mas Jesus, eu vou com aquele. Jesus falava, você vai com aquele. Eu falei, Senhor, eu não tenho sapato, eu só tenho esse tamanquinho aqui velho, porque já tava tão gasto, irmãos. Eu queria um sapato. Deus falava assim, não, você vai com esse. Eu falei, mas com esse sapatinho gasto? E Jesus falava, é com esse. Irmãos, e comecei a me preparar, comecei a ensaiar, né, e comecei a cantar. Pra que falar que tudo se acabou? Pra que dizer que as forças se esgotou?
Se sempre há um recomeço em Deus, Ele te ama e nunca te esqueceu. Há uma forma para recomeçar, e você sabe o rumo certo a tomar. E os teus joelhos são levados ao chão, e o coração quebrantado em perdão. Clame a Deus, ore a Deus, como o rei Davi orou, e um novo coração Deus enviou. Não importa o que fez, o velho homem morrerá quando a tua oração nele tocar. Aí Deus falou assim pra mim: quando chegar nessa parte, eu vou te renovar. E aí foi quando chegou: mova os céus e o coração do Pai, cante uma canção, grite bem alto, perdoa-me, não quero ser mais como antes, dá-me um coração igual ao teu. Irmãos, pedi uma oportunidade pro pastor, fui cantar. Quando chegou nessa parte, irmãos, Deus bradou na terra. Foi algo tão lindo, que eu vi o céu se abrir. Mas foi um poder de Deus tão grande que, nossa, foi derramado em mim e pegou a igreja inteira. Foi algo assim tremendo. E ali então passei, né? Passei a me encher mesmo de Deus. Comecei a deixar Deus me usar, né? Só que tem um porém, irmãos, a palavra de Deus fala que quando estamos fortes é aí que nós estamos fracos. E o inimigo, ele está ao nosso derredor, só procurando uma brecha para nos derrubar, né? Eu achava que eu estava forte, né? Eu achava que eu era assim uma super crente, porque como eu estava no mundo e voltei, então para mim eu estava tão assim cheia de Deus que eu queria fazer as coisas de Deus. Mas sabe quando você quer fazer, você quer orar, você sobe monte, você desce monte, você ora, você pede, e você não dá tempo de Deus falar com você, só você fala? Eu tava assim, só eu falava, só Deus me usava. E aí foi quando eu conheci o meu marido, que hoje é o meu marido, né? Eu já tava assim na melhor fase da minha vida, pregando, profetizando, e conheci o meu marido, né? Conheci não, a gente já se conhecia, porque na verdade a gente era tudo entre família, né? O tio do meu marido é casado com a minha tia há 20 e poucos anos, há quase 30 anos, se eu não me engano, há 30 anos já. Então nós se conhecíamos. E um belo dia eu chamei ele, né, pra conversar. Olha, irmãos, como o inimigo é. Na verdade, eu não chamei ele pra conversar. Eu chamei ele pra dar uns beijos. Olha, irmãos, eu tinha acabado de sair da igreja. E eu senti aquela vontade de estar com alguém, de ter alguém pra conversar, sabe? Porque eu já tinha morado junto, né? Eu já tinha me amigado com esse então namorado, já tinha vivido uma vida. E já fazia muito tempo, mais ou menos uns 2 anos, né? Uns 2 anos que eu tava sozinha. Mais ou menos isso, sem ninguém, se eu não me engano. E eu senti vontade de estar com alguém. E aí começamos a namorar, né? E nesse 1 mês de namoro, irmãos, eu caí com meu namorado, né? E aí então fiquei grávida. E eu falei pra ele, eu falei, olha, e aquilo me doeu tanto, irmãos, tanto, porque quem tem intimidade com Deus, quem tem uma vida com Deus vai entender o que eu tô falando. Quando a gente entristece o Espírito Santo, quando a gente faz algo que entristece o Espírito Santo, é como se você tivesse traído Jesus. É uma coisa que dói na alma. É uma tristeza tão grande que por mais que você peça perdão, não é o suficiente. E aí então eu conversei com ele, eu falei, olha, ele foi pedir a minha mão em namoro pra minha avó, tudo. E quando eu caí, né, falei pro meu pastor, né, fiquei grávida. Irmãos, as pessoas da minha igreja ficavam assim, não acredito que você tá grávida. Você não acredita, irmãos, aquilo me doía. Aquilo me doía porque eu tava assim, na melhor fase, sabe? Eu achava que eu tava na melhor fase. Mas aí eu fui aprendendo depois que não adiantava eu orar, eu subir monte, mas se eu não tivesse vigilante.
que a vigilância era fundamental, assim como a oração. Que eu ser vigilante e perseverar em oração tinha que estar juntos, sabe? Equilibrado, no mesmo nível. Eu não tinha me atentado a isso. E aí eu falei pra ele, olha, eu tenho um ministério. Deus me chamou, eu sou escolhida de Deus e eu tenho um chamado, eu tenho certeza disso, eu tenho um chamado. Eu falei pra ele, você aceita casar comigo? Vamos nos casar. Ele não era da igreja. Ele falou assim pra mim, eu caso com você, vamos nos casar. Irmãos, nos casamos. Eu decidi honrar o nome do Senhor com o meu casamento. Passamos por muitas coisas, mas estou de pé. Amadureci, aprendi muito, muito mesmo. Hoje eu sou a Camila que estende a mão, mas que não julga, né? Hoje eu sou a Camila que se permita, que eu me deixo ser usada por Deus, né? E teve um tempo, né, do nosso casamento que meu esposo quis vir morar no interior, né? Porque ele foi criado no interior. Eu falei pra ele, bem, eu não tô preparada, né, pra morar no interior. Eu já tinha a Júlia e o Jonatas, já tinha os dois. E como eu tive uma gestação uma em cima da outra, então assim, meus filhos ficavam muito doentes em São Paulo, né? E aí eu falei pra ele assim, bem, vamos fazer o seguinte, eu vou orar e Deus vai testificar. Quando Deus tocar no meu coração, Deus vai trabalhar no meu coração. Porque eu falei assim pra ele, agora nós somos um só. E pra quando nós se mudar pro interior e vir as provações, pra não ficar aquela, eu vim por causa de você, nós estamos passando isso por causa de você. Não. Quando as provações vierem, nós vamos passar juntos. Porque nós somos um só. Falei pra ele, então deixa eu orar pra Deus trabalhar no meu coração. E quando chegar o tempo, Deus ele vai testificar. Irmãos, ele virou pra mim e ele falou assim, amém. Então você ora a Deus e quando chegar o momento nós vamos. Irmãos, o meu esposo ainda ele não serve a Deus, sabe? E não é porque eu não dou testemunho, porque a autoridade que eu tenho hoje no meu lar, no meu serviço, em qualquer lugar onde o Senhor me coloca, é por causa do meu testemunho, irmãos. Porque testemunho de cristão, eu falo, irmãos, que eu tenho e eu dou. Eu tenho me colocado assim na brecha, eu tenho assim tentado obedecer a palavra de Deus, eu tenho tentado fazer conforme o Senhor me ordenou, conforme o Senhor me designou. Sou muito falho em algumas coisas, mas eu procuro dar testemunho, eu procuro ter uma vida assim com Deus, eu procuro ter uma vida de oração. E o meu esposo, ele vê isso, porque ele fala, eu não vou pra igreja, não é por causa da minha esposa, porque a minha esposa é uma mulher de Deus. Porque ele vê o que Deus faz nessa casa. As paredes dessa casa é testemunha do que Deus faz na minha casa. Porque a minha preocupação maior sempre foi em a minha casa entender, saber, reconhecer o meu chamado com Deus. Porque as pessoas que estão de fora, ela vê Deus nos usando, ela vê Deus te usando, ela fala, nossa, aí vai um homem e uma mulher de Deus. Mas dentro da minha casa, a minha preocupação maior foi sempre dentro da minha casa. Como meu esposo me vê, como meus filhos me vê, como meus vizinhos me vê, o da direita e o da esquerda, né? Então essa sempre foi a minha maior preocupação. Nos casamos, não tínhamos ainda casa para morar, eu ia ficar na minha casa, ele ia ficar na dele. Fiquei ali um tempo, né, de banco. Foi um tempo assim doído, mas que eu aprendi muito. Posso dizer assim que foi a fase assim que Deus mais me lapidou, que mais eu ouvi Deus falar. Muitas das vezes você ora tanto, você pede tanto, você sobe monte, você desce monte, mas você ainda não parou para ouvir a voz de Deus. E Deus manda te dizer, espera, calma. Ouve a minha voz, deixa eu falar contigo. Eu aprendi que no meu tempo de oração eu oro, eu peço, mas eu fico ali uns minutos em silêncio para ouvir o que Deus quer falar comigo, o que o Senhor quer falar comigo. E naquele tempo que eu caí, eu só falava para o Senhor, Senhor, não me lances para fora da tua presença,
Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque eu não sei viver sem essa presença. Eu falei, Senhor, eu não sei viver sem a nossa amizade, sem a nossa intimidade. Quando era café da manhã, eu colocava uma xícara na mesa para mim e para Jesus tomar café. Eu perguntava para ele, Jesus, meu amigo, você quer tomar um cafezinho? E ele falava assim para mim, não, eu não quero, eu só quero te ouvir. E eu colocava uma xícara para mim e para ele. E ali a gente sentava, a gente conversava. Irmãos, eu não sei te explicar. Quem estiver ouvindo talvez possa ser loucura. Mas quem tem chamado vai entender o que eu estou falando. Quem é escolhido de Deus vai entender o que eu estou falando. Era algo tão tremendo. Irmãos, Deus descia na minha cama, no meu quarto, para falar comigo. E eu chorava aquelas madrugadas e pedia, todos os dias eu pedia perdão. Falava, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lanças para fora da tua presença, porque eu não vivo. Eu não vivo sem a tua presença. Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu estou aprendendo. Me perdoa. Me perdoa. Eu pedi perdão perante Deus e perante aos homens. Pedi perdão ao meu pastor pelo ocorrido. E certa vez, na madrugada chorando, meu marido levantou e falou assim, eu com aquele barrigão da minha filha, ele falou assim, amor, para de chorar. Porque não foi você mesmo que falou que Deus, Ele perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. O Senhor, Ele te perdoou porque Ele está vendo que as tuas lágrimas são sinceras. E o meu marido via que me doeu tanto, porque era como se eu tivesse traído Jesus. Tá entendendo? Sabe quando você entristece um amigo fiel? Foi isso. Eu entristeci o Espírito Santo e aquilo me doeu na alma. Irmãos, passei 3 anos da minha vida orando para se mudar para o interior. E eu sempre falava para o Senhor, eu falei, Senhor, é o desejo do meu esposo, mas trabalha no meu coração também. Porque eu creio que vai ser bênção para nossa vida, mas eu não estou preparada, porque eu amo tanto a minha avó orou tanto por mim, sabe? E minha avó me tem como filho, eu não estou pronta para morar longe da minha avó. E minha avó sempre falava, vai filha, não vai embora longe não, não mora longe da avó. A avó te ama muito. Mãe. Oi. Meu filhinho estava aqui me chamando, minha bênção. E ali então eu falei para o Senhor, Senhor, em oração, quando chegar o tempo de o Senhor me tirar daqui de São Paulo e nós ir para o interior, leva minha avó contigo, Senhor, porque nós vamos morar longe. E ela falou para mim que ela não quer que eu more longe. E aí eu fiz essa oração para Deus, eu falei, Senhor, então quando estiver perto de eu me mudar, leva minha avó para morar com o Senhor. Irmãos, eu tinha me esquecido disso. Passei 3 anos orando, não me lembrei disso, mas passou. E aí, quando foi chegando próximo ao ano de 2017, quando eu ia nas campanhas no lar, Deus foi usando os profetas para falar que Deus ia me levar para o interior, né? E Deus falava assim, ó, e para você saber que é Deus que tá falando, você vai lá pro interior. É pro interior que Deus vai te levar. E aí então Deus começou a trabalhar, Deus começou a colocar vontade, né? E aí quando chegou o ano de 2017, em janeiro, eu lembro como se fosse hoje, era comecinho do ano. Deus falou assim pra mim, Camila, arruma as malas, porque este ano você vai embora. Só que quando Deus falou pra mim arruma as malas, irmãos, eu entendi que era assim algo pra ontem. Irmãos, de verdade, pela fé. Eu comecei a arrumar minhas coisas pela fé. Não contei nada pra ninguém. Somente eu e meu marido. Eu falei, pela fé nós vamos começar a guardar as coisas. Eu desempregada. Meu esposo desempregado. Irmãos, quando eu entrava no meu quarto pra orar, era arrebatador. Porque eu sabia, eu tinha certeza que quando eu entrava no meu quarto para orar, era a resposta de imediato.
Quando faltava as coisas, eu dobrava o meu joelho no chão. Quando eu levantava, Deus mandava na porta. O missionária Camila, que eles me chamavam missionária Camila pela misericórdia, porque eu ainda nem era consagrada missionária, mas eles enxergavam esse chamado na minha vida e eu recebia, porque eu não sou boba, né? Então, irmãos, Deus respondia. Deus mandava leite, Deus mandava brinquedo. Eram tantas coisas que em um outro vídeo eu vou contar o que Deus fazia. E ali foi chegando junho. Foi aniversário da minha avó. E eu, né, faço bolo também. Fiz o bolo. Ela falou assim pra mim: ai, Camila, faz um bolo de doce de leite. Eu fiz o melhor bolo pra ela. E quando eu ia fazendo o bolo, Deus falou assim pra mim: Camila, eu comecei a arrumar minhas coisas em janeiro. Em junho foi aniversário da minha avó. Eu estava preparada para vir embora. Sem dinheiro, sem saber aonde eu ia ficar, o que eu ia fazer, mas eu estava debaixo de uma palavra. Deus manda te dizer: não faça nada fora da direção de Deus. Busque em oração. Mas espera Deus responder, porque Deus ele vai responder. Às vezes você fica tão afobado, tão desesperado para comprar um carro, para comprar uma casa, para mudar de país, para mudar de lugar, para mudar de cidade. Só que você não ora. E quando você ora, você não espera Deus falar. Espera Deus falar, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Deus ele jamais vai fazer uma promessa para você ser envergonhado. Deus jamais vai cumprir uma promessa na tua vida para você ser envergonhado. Ele jamais vai te fazer uma promessa e vai te enviar para você ser envergonhado, para você ser confundido ou para você voltar para trás. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E ali eu fazendo aquele bolo, Deus falava assim para mim: Camila, é o último ano que você passa com a tua avó, é o último aniversário que você passa com a tua avó. Porque eu vou recolher ela, ela vai vir morar comigo. Ali, irmãos, eu comecei a chorar. E eu me lembrei daquela oração. Aí Deus falou para mim: lembra da tua oração. E eu comecei a chorar muito. Porque eu sabia que eu ia embora, que eu tinha certeza que eu ia embora, mas que Deus ia recolher a minha avó. Eu choro, irmãos, não é de tristeza. É porque Deus é tão fiel na minha vida que me constrange esse amor. E ali eu peguei, né, pela misericórdia do Senhor, fiz aquele bolo, fiz o melhor bolo. E todo aniversário da minha avó, nós fazíamos um culto de ação de graça. Minha avó era uma pessoa muito temente a Deus, irmãos. Eu cresci vendo a minha avó com 75 anos, dobrando o joelhinho dela todas as manhãs, pedindo oração pelos filhos dela, principalmente pela minha mãe, que é alcoólatra. Eu cresci vendo a minha avó orar pela minha mãe, pelos filhos dela, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Aquela senhorinha de cabelo branco, mas que quando dobrava o joelho para orar, se tornava um gigante na presença do Senhor. E ela me ensinou tantas coisas. Nossa, os hinos da harpa, então, o hino 400, eu lembro dela. Foi o primeiro hino da harpa que ela me ensinou. E ali fizemos o culto. Lembro que foi o meu tio, o presbítero Manuel, que pregou. Pregou uma palavra tão bonita, pregou um salmo tão bonito. E ali naquele culto estavam os filhos da minha avó, os netos. Irmãos, foi tão tremendo aquele culto que Deus testificou no coração de cada um que Deus ia fazer. Foi um culto diferente. Foi um culto especial. Passado-se aquele culto, um belo dia minha tia estava lavando a sala. E ela estava no quarto e ela decidiu ir para a sala, irmãos. E o chão estava molhado, ela escorregou, quebrou a clavícula. E ali começou o processo da minha avó. Ela ficou um mês internada e eu na dispensação do Senhor, eu vou mudar. E Deus falando, entrega a casa. Conversei com o dono da casa.
Entreguei a casa. Não tinha dinheiro ainda pela fé. Pela fé, irmãos, pela fé. E eu orando. Acho que a minha família olhava e falava assim, a Camila é doida de ir embora assim pra uma terra que não tem ninguém por ela, porque eu não tenho um parente aqui, né? Só não será a minha sogra, que é a mãe do meu esposo. E, quer dizer, né? Se ela é minha sogra, ela é mãe do meu esposo. Duas tias do meu esposo. Mas ainda assim eu não tinha muita intimidade, né? Com as tias do meu marido. A minha sogra sempre foi uma bênção de Deus na minha vida. Irmãos, eu falava pro Senhor, Senhor, como é que vai ser? Porque aqui eu tenho amigos. Mas amigos mesmo, irmãos. Eu tinha amigos mais chegados que irmãos que me ajudavam. Que oravam pela minha vida. Que chegava junto, assim, que deixavam ser usado por Deus para me abençoar. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? E Deus falou assim, no meu ouvido. Glória a Deus. Camila, não se preocupe. Porque o mesmo Deus que cuida daqui, o mesmo Deus que te deu amigos aqui, que provê, aleluia, o maná para você do céu, é o mesmo que vai prover lá. Camila, quando você chegar naquele lugar, o teu ministério vai ser outro. Eu vou te dar um ministério. Eu vou te usar. Você vai viver um novo de Deus na tua vida. Eu vou salvar a tua família naquele lugar. Eu vou salvar o teu marido. Eu vou te dar uma casa. Eu vou fazer grandes coisas na tua vida quando você se mudar para aquele lugar. Irmãos, eu vim para cá debaixo de uma promessa. Eu sabia que Deus ia fazer. Eu comecei a orar. Porque eu queria tudo na direção de Deus. Está entendendo? Eu estava pronta, irmãos. Eu me preparei para entrar na guerra. Eu não entrei e não mergulhei. Sabe, eu não tomei uma palavra assim só porque um profeta falou, você vai. Não, Senhor, me prepara. Me prepara emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque quando vinha as provas, é eu e meu marido junto. É nós dois juntos. Se tiver que chorar, vamos chorar nós dois juntos. Se tiver que passar, vai passar nós dois juntos. Irmão, se mudei para o interior. Mas antes de me mudar, o telefone tocou. Era minha sogra. Deus usou a minha sogra na época para depositar pra gente 5 mil reais. Foi esse dinheiro que nós viemos embora. Ela recebeu uma herança e depositou 5 mil reais pra gente vir embora. E aí eu lembro que era numa sexta-feira, dia 28 de julho. Dia 28 ou dia 30 de julho, por aí. Eu fui visitar minha avó no hospital, ela já estava bem debilitada. Quando eu entrei ali naquele quarto, ela estava com seus olhinhos abertos, eu chamei ela, benção, a avó, ela olhou para mim. Falei, vó, você sabe que eu te amo tanto, né? Ela fazia assim com a cabecinha e chorava. Falei, vozinha, eu te amo. Obrigada por tudo que a senhora me ensinou. Por todas as suas orações. Falei para ela, posso orar pela senhora? Ela fazia assim com a cabecinha. Eu fiz uma oração para ela e ali eu me despedi dela. Não falei que eu ia vir embora pro interior. Mãe. Chorei tanto quando eu saí daquela sala. Mas Deus falou, vai embora. Porque eu vou cuidar de você. E eu vou cuidar da tua avó. Chegamos aqui num sábado. Irmãos, lembra que Deus... Tudo que é da vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. Nós ficamos na minha sogra durante 8 meses. Até a gente arrumar um serviço e se reerguer. Mais ou menos uns 6 meses antes da gente se mudar, a gente veio passear, né? Pra casa da minha sogra. E começamos a estudar as empresas de São João da Boa Vista. E aí eu avistei uma empresa. Por sinal boa. Tinha todos os benefícios. O ônibus, o fretado, era gratuito, não descontava nada.
Irmãos, essa empresa nos proporcionava muitos benefícios. Muitos mesmo, muitos benefícios. E um deles era que eu ganhava Danone final de semana. Toda sexta-feira, irmãos, era bênção. Tinham todos os benefícios, uma empresa completa. Falei, Senhor, eu quero entrar nessa empresa. Me coloca nessa empresa. E até falei pra ele o porquê que eu queria entrar nessa empresa. Falei, Senhor, nessa empresa, meus filhos vai ter Danete todo final de semana, porque meus filhos amavam comer Danete. E quando, as poucas vezes que eu comprava Danete pra eles, a gente nem comia, nem eu nem meu marido, que a gente comprava do marreteiro o kit de Danone, a gente não comia, porque eles gostavam. Falei, Jesus, agora lá eu vou trazer toda sexta-feira. Eu vou poder comer, meus filhos vão poder comer. Eu falei, Senhor, me coloca naquela empresa. E comecei a orar. Perguntei pro meu esposo, qual empresa você quer entrar? Ele falou, qualquer uma. Eu falei, se eu estou te perguntando qual empresa você quer trabalhar, porque Deus quer te honrar. Deus quer te colocar nessa empresa. Ele falou, qualquer uma tá bom. Falei, Jesus, se o Senhor achar essa empresa qualquer uma, o Senhor coloca ele. Se o Senhor não achar, então deixa ele procurar. Porque aí ele procurando, ele vai saber qual que ele quer. E assim foi feito. Quando chegamos em São João, eu cheguei no sábado. Deus falou fortemente para mim, deixe as malas e vai levar o currículo lá naquela empresa que você me pediu, porque eu vou abrir as portas para você. Fiz como Deus falou. Deixamos as malas e fomos entregar o currículo. E aí chegamos no sábado. Quando foi na quarta eu fui cultuar. E aí fui cultuar, né? Tinha uma igreja, Assembleia de Deus, aqui perto da casa da minha sogra. Fui cultuar lá. Quando foi na quarta-feira, meu esposo já estava me esperando no portão para falar que Deus tinha recolhido a minha vozinha, né? E ali Deus preparou, fomos lá fazer o enterro dela. Tivemos um culto. Foi lindo, irmãos. O agir de Deus, né? Foi tremendo. Dá valor às pessoas que oram pela tua vida. Dá valor à tua mãe, a teu pai, a tua avó. As pessoas que Deus colocou na tua vida para orar, para interceder por você, né? Já pensou que se não fosse a oração dessas pessoas, o que seria de você hoje, né? O que seria de mim? E aí, irmãos, quando passado 15 dias que nós tínhamos chegado em São João, Deus abriu a porta na empresa que eu queria. O telefone tocou. Fui fazer entrevista e fui contratada naquela mesma semana. Deus tem me honrado, né? Deus tem feito assim maravilhas. O meu esposo ainda demorou 3 meses para arrumar um serviço. E aí moramos com a minha sogra durante 8 meses até a gente se estabilizar, porque alguns móveis a gente tinha deixado em São Paulo, tinha vendido. E aí Deus nos deu condições, alugamos uma casa, né? Faz 4 anos hoje que eu moro em São João da Boa Vista. Eu ainda não conquistei a minha casa, né? Meu esposo ainda não serve a Deus, mas, irmãos, foi tudo aquilo que Deus falou. Deus me deu amigos mais chegados que irmão. O meu marido fala que aqui eu sou mais conhecida que nota de R$1. Aonde eu chego, eu deixo a marca de Cristo. Aonde eu chego, eu faço amizade, eu faço amigos. Me permito ser usada por Deus. Irmãos, poder vem do céu, vem de Deus. Autoridade você recebe com o seu testemunho. O que tem de pessoas perdendo
guerras, perdendo, não tendo autoridade. O que tem de pessoas perdendo batalhas por falta de testemunho, por não dar testemunho. Pessoas que não têm autoridade no lar, no casamento, no trabalho. Aleluia. Pessoas que são até usadas por Deus, mas não têm autoridade. Porque na igreja se permite ser usada, mas no trabalho, dentro de casa, é outra pessoa, não dá testemunho. E não tem autoridade. Porque a autoridade você adquire com o seu testemunho, você recebe com o seu testemunho. Que a tua vida venha ser um testemunho de um Deus que transforma, que liberta, que restitui, que realiza sonhos, que muda o cenário, que muda o cativeiro. Aleluia. Que a tua vida seja um testemunho do Deus que você serve. Não desista. Vem comigo, não é porque ainda, louvado seja Deus, que o haja de Deus não chegou na tua vida. Não é porque a terra está informe e vazia, muitas das vezes habitada em trevas, que o Espírito Santo de Deus não está pairando. Um dia eu falei: Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu estou errando em alguma coisa, porque eu sonho, irmãos, que o dia que o meu esposo vai fazer a obra comigo. Estou há 10 anos almejando isso e eu tenho certeza que eu vou ver. Eu vou ver porque Deus me prometeu. O meu pai me prometeu. Ele falou para mim: Camila, você sendo mal, você dá boa coisa para os teus filhos, você acha mesmo que eu não vou te dar esse presente? Você acha mesmo, Camila, que eu não vou conceder esse desejo do teu coração, que também é o meu? Salvar o teu marido e fazer dele um pregador da minha palavra? E aí Deus falou dessa maneira para mim: não é porque a terra está vazia, Camila. Não é porque a terra ainda está sem forma. Pode até estar habitada em trevas, Camila, mas o meu espírito está pairando. Descansa, porque o haja de Deus vai chegar na tua vida. Sabe o que Deus está falando? Não é porque você está orando, você está buscando, você está até sendo obediente a Deus, tem feito o que Deus tem te pedido, mesmo sem força, mesmo chorando, mesmo sangrando. Fica tranquilo. A terra pode estar sem forma, vazia, habitada em trevas, mas o Espírito Santo de Deus está pairando. E se o Espírito de Deus está pairando, é porque Ele quer fazer uma coisa nova. E você vai estar no testemunho dessa pessoa que você tanto ora, que você tanto pede. Aleluia! O haja de Deus vai chegar, a luz vai entrar, um caminho no deserto Deus vai abrir e Ele colocará rio nos ermos. Aleluia! Porque é promessa do Senhor. Você é promessa do Senhor. A tua casa é promessa do Senhor. Irmãos, eu sou tão grata a Deus por todas as pessoas que orou por mim, que intercedeu pela minha vida quando eu estava lá presa nas mãos do inimigo. Eu oro tanto a Deus pelas minhas primas, que sempre intercedeu por mim, que sempre orou pela minha vida. Seja grata às pessoas que Deus coloca na tua vida. Faça amigos. Faça amigos. A ponto de chorar por você quando Deus te mandar para outro lugar, fazer missão para outro lugar, para quando Deus te mandar para outro país, para outra cidade, para outro estado. Deus sempre me usou muito no louvor. E eu falei: Senhor, eu quero pregar. Irmãos, eu acho lindo quem grava a mensagem, quem grava o versículo na mente. Eu falei: Senhor, eu ainda não consigo, mas me capacita, Senhor, me ajuda. Tira toda a preguiça espiritual, todo o cansaço físico, mental, porque eu quero, Senhor, eu quero ser o melhor. Eu quero dar o melhor para Ti.
Senhor, eu quero dar o meu melhor para ti. Eu quero ser o melhor de mim para ti. Senhor, me capacita. Senhor, eu ainda não sei muito bem como falar, como me expressar, mas eu tô aqui. Quando Deus chamou Jeremias, aleluia, Jeremias fala para Deus: ai, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. Como um dia eu falei: ai, Senhor, quem sou eu? Né? Quem sou eu pregando um dia? Veio desses grandes pregadores, né? Essas pessoas que falam tão bonito, que manejam a palavra de Deus. Mas eu vou chegar lá, irmãos, porque eu tô buscando. Eu tô buscando. De verdade, eu tô buscando porque eu almejo. É como eu falei no início do vídeo. Eu nasci para servir a Deus. Esse é o meu chamado. Tem pessoas que nasceu para ser advogado, para ser médico, como eu disse. Mas eu nasci. Eu nasci para servir a Deus. Para fazer parte do exército de Deus. Para ser embaixadora de Cristo. Eu nasci para isso. E eu vou me esforçar para dar o meu melhor para Deus. Porque Deus, ele merece o teu melhor. E aí ele fala para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te chamei, te consagrei profeta às nações. Tu só falarás, Jeremias, aquilo que eu colocar na tua boca. E assim o Senhor tem feito. Eu tenho lido, eu tenho comido da tua palavra. E quando o Senhor quer me usar pela tua misericórdia, eu falo aquilo que o Senhor coloca na minha boca, nem mais e nem menos. É o que o Senhor colocou na minha boca. O Senhor está falando para você: não se preocupe. Quando eu te escolhi, quando eu te chamei, eu sabia da tua limitação. Quando eu te escolhi, eu sabia que você não sabia ler nem sabia escrever. Mas eu vou falar na tua boca. Tu falarás aquilo que eu colocar na tua boca. Quando eu te escolhi, eu sabia que a sociedade não ia dar nada para você, que a sociedade não dá nada para você. Por isso que eu te escolhi. Porque eu pego as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É você mesmo que eu escolhi. Aleluia. É você que eu escolhi para levar a minha palavra onde ninguém mais quer ir. É você que eu escolhi. Aleluia. Para viver o meu novo. Jesus falou para mim: Camila, você não foi comprada com ouro nem com prata. Eu e você não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas foi com precioso sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Você não é um carrinho que vale 2, 3 mil reais, não, meu filho. Tu vale muito. Está entendendo? Você vale muito. Eu e você foi comprado com o precioso sangue de Jesus, um sangue incontaminado, um sangue imaculado. Você tem um valor imensurável. Você não é pouca coisa. O inimigo falou para você, né? Para que continuar vivendo? Para que continuar essa vida? Para que você vai começar o dia de hoje? Ninguém te ama. Você não tem valor. Mentira dele. Você tem um valor. Você tem um dono. O teu dono é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teu dono. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele foi como uma ovelha muda levada ao matadouro por amor de mim, por amor de você. O pecado que estava sobre a minha vida, sobre a tua vida, foi colocado sobre ele. O castigo que nos traz a paz hoje foi colocado